Então estamos aqui com mais este programa neste domingo, né? Já fizemos o primeiro há 15 dias atrás, teve a Dona Mari intercalando conosco. Este final de semana somos nós, no próximo ela novamente. E nós estamos aqui com o chefe da zona, explico, da zona eleitoral. E são três, mais de uma. Tramandaí, Imbé, Balneário Pinhal e Cidreira. Entendeu? Então, assim, chefe da zona eleitoral. Né? Ele estava dizendo aqui agora, o Renato, que as pessoas brincavam. Eu falei, aí, agora está chefe da zona, claro, eleitoral. Não é? O que é uma responsabilidade enorme, ainda mais com as eleições que vêm aí, que são as eleições presidenciais, as eleições que elegerão deputados estaduais e federais, não é, Helena? E até senadores. Então, e governadores é uma responsabilidade enorme. E o Renato agora herdou do nosso querido Paulo Roberto Framil esta incumbência aqui, não é? Helena, todo vosso. Vou falar com o chefe. Mais um Marinho. Do cartório, tudo Marinho. bem, Marinho. Sim, ele já disse até que é gremista, né? Eles estão agora numa boa fase, de novo. Agora temos título, agora em termos de justiça eleitoral, ter título é uma coisa muito importante. Muito importante, né? Sim. Uma coisa liga a outra. Exatamente. Né? Mas lá no Grêmio eles tinham título de eleitor sempre. Sempre. O Romildo sempre teve o dele, todo mundo teve os deles. Sim, então agora está no momento. Renato, as próximas eleições este ano, elas voltam com as suas datas normais, né? E ela é uma eleição que ela está já tendo a briga já há mais de 2 anos em função de uma pandemia. Tivemos uma eleição, né, neste tempo, que foi a de 2020. Problemas vários. Primeiro, não sair de casa, muita gente, eu sei que deu muita abstenção, né? E agora nós temos, assim, além dela voltar para o mesmo normal dela, nós temos prazos para as transferências de títulos e quem quer também fazer o seu título. Quais são esses prazos? Exatamente, Helena. Obrigado pela oportunidade. Nós já estamos agora na reta final. Sempre o TSE edita um ano antes toda uma resolução com os prazos a serem cumpridos. Existem prazos internos e prazos de conhecimento geral dos eleitores. Agora, no dia 4 de maio, no início do próximo mês, a gente tem o prazo final para fazer a chamada movimentação do cadastro eleitoral. Então, a data última para o eleitor fazer o seu primeiro título, fazer eventuais transferências, que é uma coisa muito comum aqui no litoral. O pessoal tem a questão do domicílio de verão aqui, tem uma segunda casa aqui, uma coisa bastante comum. Revisão de dados, as pessoas que trocaram de nome, trocar de local de votação. Então esse prazo vai até o dia 4 de maio. A grande novidade esse ano, a gente já teve isso parcialmente em 2020, é o eleitor poder fazer toda essa movimentação pela internet, diretamente do seu domicílio. Isso aí está sendo bem importante, porque a pandemia também serviu para isso. Porque antes era muito físico, né? As pessoas tinham que se deslocar, né, da sua cidade. Tipo, quem mora em Cidreira, Pinhal ou no Imbé tinha que vir a Tramandaí. Então agora tem essa possibilidade, tanto para fazer o título, como tu diz, como para transferi-lo, né? E se eu quiser imprimir o sistema também, eu preciso levar ele impresso? Essa também é uma outra novidade. A pandemia nos antecipou o processo que a gente imaginava para anos, daqui a alguns anos, a pandemia trouxe para agora. Um deles foi a extinção do documento, o documento do título verde. Que era exato. Ele não existe mais. Inclusive as impressoras que imprimiam aquele tipo de documento já foram inclusive recolhidas e não recebemos mais aqueles formulários. O que o substituiu? O aplicativo Título Net. Agora a pessoa pode ter o título no seu celular, baixando o aplicativo, e não só o título. O aplicativo ele é capaz de identificar por georreferência o seu local de votação, ou seja, te colocar num mapa para chegar até o local de votação que tu pode usar no Waze ou num outro aplicativo, e ele inclusive te dá o caminho. Ele vai ter certidões criminais, certidões de quitação, tudo dentro do Título Net. Não adianta mais mentir que não estava na zona eleitoral agora. Exato. Acabou. E aí, no caso, quando a gente acessa ali, então eu já andei dando uma olhada, né? Então ele tem várias possibilidades ali, né? Dificilmente tu te perde, né? Que vê bem explicadinho. Ali eles vai te solicitar alguns documentos. No caso de eu fazer a primeira vez o meu título,
ou para uma transferência, né, de zona eleitoral, qual é os documentos sempre que eu tenho que ter em mãos? Na questão do aplicativo o Título Net, quem for fazer o primeiro título e ainda não tem o número, por exemplo, fez pela internet, dá para usar o número do CPF. Agora o nosso sistema está interligado com a numeração do CPF. E vindo pessoalmente, ou o nosso maior fluxo agora está de atendimento via internet. A pessoa vai ter que ter em mãos um documento de identidade. Lembrando que para quem vai fazer primeiro título não pode usar CNH porque ela não tem todos os dados que tem a identidade. Então um documento de identidade, para quem vai fazer pela internet vai precisar anexar junto do seu requerimento cópia da frente, cópia do verso. A gente, para poder fazer a identificação, linkar o documento ao rosto da pessoa, a tradicional selfie com o documento ao lado do rosto, com o lado da foto, e um comprovante de residência. A questão do comprovante de residência tem algumas peculiaridades. Ele precisa estar em nome da pessoa, mas não precisa ser aquele mais tradicional conta de água, luz, telefone. Nós estamos aceitando qualquer boleto físico ou até digital em nome da pessoa. Fez uma compra em alguma loja virtual, veio o boleto, veio a nota fiscal da compra, já serve. Sim, porque antes tinha esse problema assim, tinha que ser sempre água, luz ou telefone no nome da pessoa. Sendo que hoje a gente sabe a quantidade de pessoas, né, Cláudio, que moram de aluguel e às vezes não tem como achar o dono para fazer uma procuração. Então, assim, isso já facilitou bastante. Agora, com a vantagem de boletos de cartão de crédito e tantas outras coisas, de lojas, né, que compra, que identifique aquele... E mais uma possibilidade ainda. A gente sabe, como tu mesmo comentou, às vezes as pessoas alugam o imóvel. E às vezes as pessoas têm até dificuldade, ou moram num local ainda não regularizado e tudo mais, a gente aceita também o comprovante do posto de saúde, que a pessoa é atendida naquele posto de saúde, para nós serve, ou até o comprovante da assistência social. Está escrito no cadastro único, é atendido por alguma equipe da prefeitura, é só emitir uma cópia daquele cadastro que linke o nome da pessoa e o endereço, que nós também aceitamos. Então, o que era mais restritivo, a gente tornou mais abrangente. Então, é qualquer boleto no nome, fora água, luz e telefone, e inclusive também comprovantes de atendimento de saúde, comprovante ali do cadastro no posto de saúde da sua região ou de um programa social. Já facilitou bastante a vida, Bastante, né? Bastante. Não, e esse cruzamento de dados? Vamos supor, eu moro em Porto Alegre, eu tenho residência em Tramandaí, e aí eu faço isso tudo pela internet, faço a transferência, boto aqui. E existe o cruzamento de dados certinho para que se anule lá. Exatamente. Porque assim, a gente já teve problemas uma época com isso aí também, né? Não é nem mais um cruzamento de dados. Todos os cartórios do país operam em tempo real o mesmo sistema. E aí dentro desse sistema, o eleitor que já tem título, ele é uma inscrição unificada. Então a gente não cria uma nova para ele, o sistema não vai deixar. A gente literalmente tem que pegar o cadastro daquele eleitor e movimentá-lo para o novo município. O sistema não aceita a criação do novo cadastro. Tudo porque agora a gente trabalha num sistema unificado via web, por isso o cartório eleitoral é preparado com conexões de internet, a gente sempre tem uma reserva, porque esse sistema tem que ser operado sempre em tempo real. Ao eleitor ser transferido de um município para o outro, o município de origem dele já consegue enxergar essa transferência. É tudo em tempo real. Então não temos mais o risco de se criar uma segunda, terceira, quarta inscrição. Porque a gente trabalha tudo em cima de uma única inscrição. E quando o eleitor requer o primeiro título, assim que ele requereu, segundos depois, o país inteiro já consegue, não enxerga os dados, é claro, são sigilosos, mas já consegue enxergar que fulano de tal pediu um título em Tramandaí. Quando for pedir outro título, por exemplo, em Roraima, instantaneamente o Roraima já vai enxergar. E o prontuário vai para lá. Exatamente. Se o eleitor pudesse se transportar entre um estado e outro, certamente ele chegaria depois do que o registro do sistema, já apontando que ele tem um pedido. É que tem municípios hoje, a gente ainda tem problema com o cartão SUS das cidades. Que tal aquela bagunça, tinha Tramandaí, ou tinha Imbé, e aí os prefeitos começaram a fazer esse levantamento, porque o recurso que vem para Tramandaí é para atender. Sim, aqui claro. Em Imbé é a mesma coisa, né? Então esse cruzamento de dados, ele facilitou muitas coisas. Renato, assim, eu tenho 15 anos, ai que sonho, né? Que sonho. E eu completo
16, antes do dia das eleições, eu já posso fazer um título? Sim, já pode. Há muito tempo atrás, o TSE decidiu uma solicitação, porque a Constituição fala em que tu pode votar tendo 16 anos. Mas o cadastro fechava antes, isso era uma limitação. Então o TSE já entende que a gente pode atender no ano da eleição quem já tem 15 anos, desde que ele complete 16 até o dia da eleição. Nesse caso, até o dia 2 de outubro. Mas com 16, tu não é obrigado a votar. Não é obrigado. O voto ele é facultativo entre 16 e 18 anos e acima de 70. Sim. E não só o alistamento e o voto, ou seja, não é porque tu fez o título que tu é obrigado a votar. Tendo entre 16 e 18, tu faz duas escolhas. Primeiro, em ter o título, atendendo o prazo até 4 de maio. Fez o título, ainda não continua obrigado a votar. O teu voto ainda é facultativo. Mesma coisa para os eleitores acima de 70. Quem já é eleitor, atingiu 70 anos, pode escolher se vota ou não, passa a ser facultativo. Tanto o alistamento quanto o voto são facultativos. A gente tem casos de pessoas que ficaram muito tempo sem votar, décadas, e o cadastro acabou excluído do sistema. Aí elas vêm por interesse aos 75, 80 anos, fazem um novo cadastro, que é facultativo, e também é facultativo o ato de votar. Então, esses dois atos aí, os dois, entre 16 e 18 anos, acima de 70, os dois são facultativos. Mas paga alguma multa? Quem se atrasa para fazer o título paga uma multa simbólica. A gente fala simbólica porque ela já está congelada há cerca de 30 anos, é o valor de 3,51. Quem se atrasou. Mas depois que tu faz a primeira inscrição e começa a transferir ela, só paga a multa se deixar de votar ou justificar em alguma eleição passada. Sim, mas quantas eleições eu posso ficar sem votar? Sem votar, quantas quiser, desde que justifique. Agora, sem votar nem justificar, 3 corridas ou 4 alternadas vai ter a tua inscrição eleitoral cancelada. Aí é uma grande diferenciação que a gente faz. Sem votar, pode ficar a tua vida toda, desde que justifique em cada eleição. O sistema vai registrar justificativas, vai perceber que o título está ativo e não vai cancelar. Entretanto, sem votar nem justificar, 3 eleições consecutivas ou 4 alternadas, o título será cancelado. E as abstenções, hein? Existe uma campanha da Justiça Eleitoral, né, Renato, nacional, porque na última eleição houve um número altíssimo de abstenções. Aqui em Tramandaí houve isso, em Imbé houve isso, na nossa região aqui. Aqui a região a gente chegou a beirar a 25%. O que é muito, né? É muito. Na eleição 2020 a gente até entende por causa da questão da pandemia. A gente ainda estava com um refluxo forte de casos, isso dava para entender. Mas em termos gerais, infelizmente, é um número que aos poucos vem crescendo. Se tirar a eleição 2020, que foi uma diáspora, algo fora da curva, até 2018 é um fato preocupante. Pouco a pouco, poucos décimos a cada 2 anos de eleição, vem aumentando o número de abstenção. Isso nos preocupa, porque é um recado que o eleitor passa de que ele não está contente com nem a questão do processo eleitoral. Ele não está vendo, né? Ele não está contente em participar do cenário eleitoral como eleitor. Sim, com toda essa democracia ainda as pessoas não querem, né, às vezes votar, e a gente, como é democracia, né? Exatamente. Acaba, vai quem quer. Isso né? mesmo. Renato, nessa tua transferência, que eu sei que vocês estão saindo daqui, né, indo para outro endereço, que tu disse que lá até a estrutura é melhor, porque a 4 de maio, sabe, brasileiro, a fama do brasileiro, né, vai ter filas na porta ou congestionar o sistema. Lá tu vai comportar, né, toda essa estrutura, as urnas já estão começando a ser mexidas, né? No dia da eleição, qual o papel do chefe do cartório e das pessoas que trabalham aqui contigo no caso de alguma denúncia? Ficarem loucos. Ou urna, sim. Ou com relação a urnas ou alguma denúncia. Eu estou vendo alguém ali comprando voto ou distribuindo alguma coisa. Este é o teu papel também? Bom, vamos... A pergunta é Mas bastante... tem muita denúncia, já que a Helena tocou nesse assunto, tem muita denúncia, tem que comprar. Para comprar voto, ninguém mais compra voto, cara.
Olha, infelizmente aqui no litoral ainda... Temos esse comércio ainda, Renato? Tem ainda. Tu vê que coisa interessante aí. Eu vim da região metropolitana, eu era chefe... Tinha esse comércio também. Mas lá, digamos assim, discreto. uma coisa muito mais discreta. Aqui no litoral, muito mais à vista. O pessoal, aparentemente... Eu volto. Aparentemente o pessoal aqui ainda Tem a feira? fica mais à vontade. Uma vez me contaram de uma feira noturna de votos, eu não acreditei. Sabe, Renato, eu sou do tempo Acho que era maldade quando eu do vim pra Flamengo cá, os votos eram ainda O cara tá papel, dizendo que tem né? 3 minutos. E Gil. eram contados na SAT na época, né? Sim. E aquele tumulto, aquela coisa. Tem 3 urnas que eu tô procurando até hoje. Dispararam com o carro e a gente tá até hoje perguntando onde é que elas foram. Mas eu até falei, mas eu não vou dizer o que Mas é. dizem que as nossas urnas agora são seguras. É isso depois a gente... Não adianta roubar a urna agora. Viu? Exato, isso a gente até pode falar. Mas voltando à tua pergunta complexa lá, a gente está indo para uma nova sede. Era uma demanda antiga aqui do cartório eleitoral de Tramandaí, que a gente dá realmente do centro mesmo de Tramandaí, próximo à ponte. A gente está quase 1.200 metros, é um pouco longe. Nós estamos indo para a rua Davi Canabarro, número 55. O acesso vai ser pela rua lateral, que é a rua do... É ali na frente do Santander, naquela rua da frente da do rua da frente de Santander. A estrutura é melhor, é maior. As urnas eletrônicas, em vez de ficar armazenadas no segundo andar, vão ficar armazenadas no primeiro andar junto com o cartório. Isso é uma estrutura muito mais fácil de operar. As urnas, por exemplo, aqui, Tramandaí no momento está sem nenhuma urna eletrônica, porque a gente trabalhava com equipamentos muito antigos e esses equipamentos foram retirados já para desmanche. Nós vamos receber, estamos na expectativa de receber urnas ou 2015 ou o novo padrão touchscreen 2019. Vamos ver o que vão mandar para Elas já Tramandaí. mudaram um pouquinho, né? E na época da eleição, a função do chefe de cartório é fazer toda a parte administrativa, ou seja, é botar a eleição funcionar. Eventuais denúncias criminais devem ser encaminhadas via promotor público ou via partidos políticos. Certo? No cartório a gente não recebe porque... Seria uma denúncia criminal em época de eleição. É bom a gente falar nisso porque eles têm dificuldade, Renato. Compra de voto, transporte de eleitor... Tudo isso é uma denúncia, isso é crime. Tem que voltar lá no meu vereador, no meu candidato, tem que ir a pé, porque vocês não deixam o cara me levar. É isso? Não vou levar. Exatamente. O cara me deu o dinheiro da passagem, vocês não aceitam. Não. O cara me deu o cachorro quente. Não vai ter o recibo do dinheiro da Porque passagem. assim, olha o crime. a gente tem que entender que as pessoas têm necessidades diversas. Às vezes nós podemos entender que uma compra de voto é ganhar R$300, mas às vezes para uma família, uma compra de voto é uma vantagem que o vereador alcança com um caminhão de terra, uma passagem de ônibus. Então isso é enxergado de maneira diferente, dependendo da disponibilidade de renda da pessoa. É. Sim, toda a eleição tem as suas criatividades. Renato, uma coisa assim, ó, que o pessoal está bem curioso, eu também. Um minuto. Biometria. Certo. Como estamos? Estamos com a biometria literalmente congelada. Porque a biometria a gente mexe com as mãos das pessoas, que é uma coisa que a gente viu que na pandemia é responsável por transmitir vírus, germes e tudo mais. Então a gente a eleição 2020 já foi feita sem biometria e a 2022 será feita sem a biometria. Quem tem, usaremos na urna, e quem não tem, assina o caderno de votação. Aqui nos 4 municípios, apenas Tramandaí ainda não fez o cadastramento biométrico. Nos outros municípios, todo mundo tem cadastramento biométrico. Em Tramandaí vai ser a chamada eleição mista. Quem tem biometria, porque veio de outros municípios, transferiu com a biometria, usa a biometria. E quem não tem, assina caderno de votação, como se fazia antigamente. Mas, novamente, não vai ter, pela questão do atendimento, do manuseio, ficar manuseando a mão das pessoas. É um pouco mais complicado. Deve voltar para 2024. Como tenho que dizer o Renato Marinho e vai continuar dizendo aqui no Tendência, não é, Helena? Sim, daqui uns dias vai começar, voltaremos, né, com o Minuto TRE, com ele, chefe da zona do cartório eleitoral de Tramandaí. Né? E aí teremos esse programa para manter vocês informados, né? Então aqui mais uma entrevista no nosso programa Projeto 22, tudo sobre as eleições. Aguardem aí que a gente vai ter vários convidados. Renato, muito obrigada. Eu que agradeço. E conte com a gente sempre. Obrigado, Helena. Obrigado, Cláudio. Até o próximo.